Existe um momento na vida em que tudo parece travado. Existe um momento em que você olha ao redor e pensa: por que nada dá certo para mim? Existe um momento em que o esforço é grande, mas o resultado é pequeno. E é exatamente nesse momento que Deus começa a agir. Nós temos um Deus que abre portas onde não existem portas. Nós temos um Deus que prospera até em tempos de escassez. Nós temos um Deus que transforma pouco em muito. Dor em testemunho, luta em vitória. E talvez, exatamente agora, você esteja vivendo esse momento. Talvez você esteja cansado de lutar e não ver retorno. Talvez você esteja olhando para suas contas, para suas dívidas, para suas limitações. E dentro de você existe uma pergunta silenciosa: será que um dia isso vai mudar? Eu quero te dizer algo com toda a autoridade espiritual: vai mudar, mas não por acaso. Não por sorte, mas porque existe um Deus que governa todas as coisas, inclusive a sua vida financeira. A palavra de Deus declara em Deuteronômio 8:18: Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Preste atenção nisso. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma força sobrenatural, uma capacitação que vem do alto, uma unção que te posiciona para viver algo que você nunca viveu. Deus não apenas supre, Deus ensina, Deus direciona. Deus abre caminhos onde ninguém vê possibilidade. E talvez você nunca tenha ouvido isso com tanta clareza. Mas Deus se importa com a sua vida financeira. Sim, Ele se importa com suas contas. Ele se importa com sua estabilidade. Ele se importa com sua dignidade, porque a falta constante, a escassez contínua, não fazem parte do plano original de Deus para você. E antes que você pense: mas isso não é para mim, deixe-me te lembrar de uma história. Havia uma mulher, viúva, sem recursos, sem saída. Ela estava à beira do colapso financeiro. As dívidas estavam prestes a tirar dela o pouco que ainda restava, seus próprios filhos. Você consegue imaginar esse nível de desespero? Você consegue sentir o peso disso? Ela não tinha renda. Ela não tinha apoio. Ela não tinha saída humana. Mas foi nesse cenário, exatamente nesse cenário, que Deus decidiu agir. Essa mulher foi até o profeta e abriu seu coração. Eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Nada, só um pouco. E talvez essa seja exatamente a sua realidade hoje. Eu não tenho nada. Só isso aqui. Eu não tenho condições. Só esse pequeno recurso. Mas o que você chama de pouco, Deus chama de ponto de partida. O profeta olhou para ela e não desprezou o pouco. Ele não disse que era insuficiente. Ele não disse que era impossível. Ele disse: vai, pega vasos. Não poucos, muitos. E aqui está o segredo que muita gente não entende. Deus não trabalha com a lógica da limitação. Deus trabalha com a lógica da fé. Aquela mulher começou a agir, mesmo sem entender completamente. Ela começou a se mover, mesmo sem ver resultado imediato. E dentro da casa dela, algo sobrenatural começou a acontecer. O azeite começou a multiplicar. O pouco começou a crescer. O impossível começou a se tornar realidade. E sabe o que é mais forte nessa história? O milagre não parou porque acabou o azeite. O milagre parou porque acabaram os vasos. Isso significa que Deus estava pronto para continuar. Mas a capacidade dela de receber chegou ao limite. Agora pare por um instante e pense comigo. Será que o problema nunca foi a falta de provisão, mas sim a falta de expectativa? Será que o céu já estava pronto para liberar, mas você ainda não se posicionou para receber? Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez você esteja carregando um peso financeiro que ninguém vê. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro existe preocupação constante. Você pode estar preocupado com o aluguel, com as contas acumuladas, com a instabilidade, com o medo do amanhã. Isso vai drenando sua paz. Vai tirando seu sono, vai roubando sua esperança. Mas escuta isso com atenção. Deus está agindo, mesmo agora, mesmo agora. Enquanto você ouve essas palavras, mesmo agora, no meio da sua luta, mesmo agora, naquilo que parece impossível, repita dentro de você: Deus está agindo, mesmo agora. Porque quando você começa a declarar isso, algo começa a mudar dentro de você, e quando muda dentro, começa a refletir fora. Você não está sozinho nessa batalha. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado.
Existe um mover espiritual acontecendo. E talvez você não esteja vendo. Mas isso não significa que não está acontecendo. Deus está organizando caminhos. Deus está conectando pessoas. Deus está abrindo portas invisíveis aos seus olhos. E aquilo que hoje parece travado pode ser exatamente o cenário do seu próximo testemunho. Mas existe algo que você precisa fazer, e isso é crucial. Você precisa alinhar sua fé. Você precisa alinhar sua mentalidade. Você precisa parar de olhar apenas para a limitação e começar a enxergar a possibilidade de Deus, porque o mesmo Deus que multiplicou o azeite é o Deus que pode multiplicar seus recursos. O mesmo Deus que sustentou aquela viúva é o Deus que está olhando para você agora. E talvez, só talvez, esse seja o momento em que tudo começa a mudar, porque quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. E o que Ele vai começar a fazer na sua vida vai além do que você consegue imaginar. E aqui, exatamente aqui, que algo começa a mudar dentro de você, porque você não chegou até este momento por acaso. Você não está ouvindo essas palavras por coincidência. Existe um propósito, existe um alinhamento espiritual acontecendo. E Deus está te chamando para um novo nível. Um nível onde o medo não governa mais. Um nível onde a escassez não define mais suas decisões. Um nível onde você começa a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Porque escute isso com atenção. Deus está agindo, mesmo agora. Mesmo agora, enquanto sua mente tenta entender. Mesmo agora, enquanto seu coração ainda carrega dúvidas. Mesmo agora, enquanto a realidade ainda parece a mesma. Deus já começou e talvez você ainda não viu. Mas já existem coisas se movendo ao seu favor. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Eu quero que você se posicione espiritualmente, não como alguém derrotado, mas como alguém que entendeu que Deus é sua fonte. Feche os seus olhos. Se puder, respire fundo. E entre comigo agora em um momento de oração. Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu me coloco agora em concordância com essa pessoa que está ouvindo. O Senhor conhece a história dela. O Senhor conhece as lutas que ela não conta para ninguém. O Senhor vê as noites em claro. O Senhor vê a preocupação silenciosa. O Senhor vê cada conta, cada dívida, cada aperto e neste momento. Deus, nós declaramos algo espiritual. Que toda a escassez que tem acompanhado essa vida começa a perder força. Agora, sim, agora, porque o Senhor é Deus de provisão. O Senhor é Deus que abre portas onde não há portas. O Senhor é Deus que sustenta no deserto e faz maná cair do céu. Pai, em nome de Jesus. Se existe alguma trava espiritual, se existe algum bloqueio invisível, se existe alguma influência contrária que tem impedido o avanço financeiro dessa pessoa, nós repreendemos agora toda palavra de derrota, toda mentalidade de escassez, todo ciclo de fracasso financeiro seja quebrado. Agora, porque a tua palavra diz em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Então nós nos apegamos a essa promessa. Nós declaramos essa verdade. Nós tomamos posse disso agora. Pai, libera sabedoria. Sabedoria para administrar. Sabedoria para tomar decisões. Sabedoria para reconhecer oportunidades que antes passavam despercebidas. Porque não é só sobre receber. É sobre saber conduzir aquilo que o Senhor vai liberar. Deus começa a abrir portas, portas que estavam fechadas, portas que foram negadas, portas que nem existiam ainda. Cria caminhos novos, conecta essa pessoa com pessoas certas. Afasta tudo aquilo que atrasa, que suga, que trava e que a partir de hoje exista uma mudança real, visível, concreta, mas acima de tudo, Pai, cura o interior, porque muitas vezes a limitação começa na mente, começa nas crenças. Começa nas palavras que foram liberadas lá atrás. Então nós declaramos cura. Cura emocional, cura mental, cura espiritual. E enquanto essa cura acontece, Deus está agindo, mesmo agora, mesmo agora. Enquanto essa oração está sendo feita, mesmo agora. Enquanto algo começa a se alinhar dentro de você. Pai, fortalece a fé dessa pessoa, porque ela precisa continuar. Ela precisa persistir. Ela precisa confiar, mesmo sem ver tudo ainda. E neste momento, eu sinto algo forte. Existe uma quebra acontecendo.
Existe uma mudança sendo iniciada. Existe algo sendo destravado no mundo espiritual, mas ainda não terminou. O que Deus vai fazer ainda vai surpreender você, e na próxima parte, essa oração vai se intensificar, e aquilo que começou aqui vai alcançar um nível ainda mais profundo. Existe algo acontecendo agora, algo que talvez você não consiga explicar, mas você consegue sentir. É como se um peso estivesse começando a sair, como se uma pressão estivesse sendo quebrada, como se o céu estivesse se abrindo sobre a sua vida, porque Deus está agindo, mesmo agora, mesmo agora. Enquanto você permanece nessa oração, mesmo agora. Enquanto algo invisível está sendo reorganizado ao seu favor. E nós não vamos parar aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós continuamos diante da Tua presença, mas agora, com mais intensidade, com mais fé, com mais autoridade. Porque sabemos em quem temos crido, Senhor. Que todo ciclo de derrota financeira seja interrompido definitivamente. Que toda repetição de perdas, de dívidas, de frustrações, seja quebrada pela raiz, agora. Em nome de Jesus. Toda herança de escassez, toda mentalidade limitada, toda palavra lançada contra essa vida, cai por terra. Agora, Pai, levanta essa pessoa, tira ela do lugar de aperto. Tira ela do lugar de humilhação. Tira ela do lugar onde ela sente que não avança e coloca ela em um novo posicionamento. Um posicionamento de crescimento, de expansão, de prosperidade com propósito. Porque a prosperidade que vem do Senhor não traz confusão, não traz dor, não traz peso. Ela traz paz, ela traz direção, ela traz estabilidade. E neste momento, eu declaro sobre a sua vida, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida financeira. Você vai ver portas se abrindo onde antes só havia negativas. Você vai testemunhar provisões inesperadas. Você vai viver respostas que vão além da lógica. Receba isso, porque não é palavra de motivação. É declaração espiritual. A palavra de Deus diz em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então receba essa bênção, receba esse destravar, receba esse novo tempo e mais. A palavra também declara em Lucas 6:38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso significa que existe um princípio espiritual sendo ativado. E eu declaro, tudo aquilo que foi travado será liberado, tudo aquilo que foi perdido será restaurado, tudo aquilo que foi negado será liberado em dobro, porque Deus está agindo, mesmo agora. E ainda mais. A palavra diz em Salmos 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará nada, nada vai faltar, nem recurso, nem direção, nem oportunidade, porque quando Deus assume o controle, a falta perde o poder. Agora, eu quero que você declare comigo, mesmo que seja em pensamento, Deus está agindo. Mesmo agora, minha vida financeira está sendo transformada, eu entro em um novo tempo de provisão, eu recebo sabedoria, portas abertas e crescimento. Repita até isso descer para o seu espírito. Porque quando você declara, você alinha, e quando você alinha, Deus manifesta, e eu te digo algo com convicção espiritual. Isso que você começou a viver hoje não termina aqui. Esse é o início de um processo, de um novo ciclo, de uma nova fase na sua vida. E quando você olhar para trás, você vai perceber que foi exatamente aqui, exatamente nesse momento, que tudo começou a mudar. Fique em paz, permaneça firme e continue crendo, porque Deus está agindo, mesmo agora.